Quando eu casei, meu pai começou a ter problema de saúde, né? Diabetes, pressão alta, e minha filha nasceu com uma bronquite asmática muito forte, muito forte. E aí eu resolvi procurar um lugar onde que fazia tratamento espiritual para tentar ajudá-los como eu fui ajudado. E aí foi onde que eu me envolvi com o espiritismo. Na verdade, qual foi a minha tendência? Porque tinha os processos lá que é chamado de desobsessão, passes magnéticos, enfim, mas tinha uma outra equipe que fazia cromoterapia à distância. Tá. E eu falei, cromoterapia tem alguma coisa a ver com cores? Sim, tem a ver com cores. E usa lâmpadas coloridas. Então, como eu conhecia eletromecânica, eletricidade, eu falei, pô, acho que isso Faz sentido. tem mais a ver com o meu lado, né? E aí eu fui, pô, não tinha nada a ver. Era um painel colorido que acendia as cores para as pessoas trazer a cor na mente e vivenciar a cor e projetar. Era projetado com as pessoas que estavam doentes, acamadas, os hospitais. Era feito dessa forma. Só que isso era por um processo de incorporação com um médium e vinha um doutor, chamado Dr. Castilho, que fazia todo o tratamento de cromoterapia à distância. Aí eu me envolvi com isso e comecei a fazer. Tá. Né? Que interessante. E aí você fala que até os 27 anos você fica numa condição... Nem Pai Nosso, nem Ave Maria eu Nada. sabia rezar. E esses 27 anos, o ponto foi levar a sua filha para um tratamento. Para o tratamento, meu pai, que também estava internado em Sim. UTI com diabetes. E aí você altíssima. começa a sua trajetória dentro da filosofia espírita, da doutrina espírita. Exatamente. Tá. Como a cromoterapia ela tem as duas visões, ciência e espiritualidade, então o lado da ciência foi onde que eu me aprofundei. Tá. Nos dois, mas fui buscar o conhecimento por que aquelas cores reagiam no nosso metabolismo, por que ela acalmava, por que ela deixava agitado, o que acontecia lá dentro das células, quais eram os hormônios, os neurotransmissores que atuavam, né? Aí, o que foi comentado aqui, emoção, sentimento, né? O que é isso, esses neurotransmissores, né? A tal da glândula das amígdalas aqui na base do cérebro. Isso, né? Antes de começar o programa, a gente conversou muito sobre como a cromoterapia ela tem vários estereótipos e às vezes as pessoas não sabem de fato o que é essa cromoterapia com o embasamento da ciência por trás, todo esse conhecimento que a cromoterapia traz. Em que momento da história começou-se a estudar a cromoterapia e aplicá-la? Nossa, desde Isaac Newton. Desde Isaac Newton já entre século XVII e século XVIII, principalmente século XVIII, ela era muito praticada na Europa. Muito praticada na Europa. E também Rússia, e depois Estados Unidos, praticamente. Mas tem vários cientistas, médicos, né? A maioria tudo médicos, né? Dinazorá é a cientista que é outra. Tem o Ganiashi, tem um monte de cientistas, médicos, cientistas que pesquisaram e utilizavam tanto no sentido psicológico, né? E a psiquiatria usa, inclusive, a luz-cor também, né? Fazendo as pesquisas dentro do metabolismo, dentro das reações metabólicas. Normalmente foi com as 3 cores que é mais usadas, né? O verde, o vermelho e o azul, o RGB, né? O green, blue, né? E essas 3 cores, o red, essas 3 cores é que é mais utilizada nas pesquisas científicas. Tá. E como que você hoje você tem todo um trabalho, né, de cromoterapia clínica, e eu acho que também é legal, tem a questão da origem, como você pergunta, né, e isso é legal para todo mundo ficar sabendo que não é algo que veio agora, né, ou que nasceu do nada, né, foi aqui no século XX que apareceu, não, é uma coisa muito mais antiga, e diferencia para nós o que é, na verdade, a cromoterapia clínica, né, já imaginando o que seja, mas é importante você explicar para as pessoas. Então, né? como a pergunta dela, né? Então, era a tendência para o lado emocional, né? Sim. Então, as cores do ambiente, isso já vem desde o que deixou o maior legado foi os egípcios, sempre eles, né? Mas os incas, mais astecas, todos eles cultuavam o sol e utilizavam as cores para a comunicação, né? E para o bem-estar também. Então,
tem bastante informações dessa época e que as cores mudavam o seu emocional, o seu sentimental, deixava mais calmo ou até mesmo mais agitado. Então, essa pesquisa é uma pesquisa mais todo mundo conhece, as cores da roupa, as cores do ambiente. Ok? Funciona? Claro que funciona, né? Mas o que acontece dentro? Por que que essas cores da parede e da roupa fazem você ficar bem, né? Então, essas pesquisas no século XVIII foram muito profundas dentro do metabolismo celular, tá? Então, essas pesquisas deram essa continuidade e até então, antes da OMS reconhecer, era chamada de pseudociência, hoje é chamada de ciência. Tanto é que é acadêmica. É acadêmica. Tá? Então, a cromoterapia com a visão científica é justamente assim, pesquisar qual é o efeito da luz-cor, ondas eletromagnéticas e partículas que reagem no nosso metabolismo e disparam uma série de informações. Então, essas pesquisas levaram a OMS, né, a aceitar esses, não só o movimento da cromoterapia, mas ela pegou o quê? Todas as terapias, né, que é chamada alternativas e tradicionais de povos, né? Então, por que isso aconteceu? Entre o século XIX e o século XX, começou a se perceber que a ciência não resolveu tudo, né? Não resolveu tudo, não matou a fome, não acabou com as doenças. Então começou a vir uma visão da cura, né, por outros mecanismos naturais ou desconhecidos, né, transcendentais, né, e que tiveram os efeitos que a gente chama em experimento científico de resultados de experimentos por observação. Tá. Você pode não comprovar em laboratório, in vitro, in situ, mas você tem o resultado. Você não consegue replicar, mas tem a solução do problema. Então, ela pegou povos indígenas. Então, entrou todas as terapias, inclusive, né, a grande questão da época, a homeopatia, né? A homeopatia. Tem ainda uma discussão ainda nesse sentido, mas a homeopatia, a acupuntura, então, englobou todas essas terapias de povos e tradições indígenas, né? As benzedeiras, né? E a cromoterapia. Então, entrou principalmente as terapias orientais, né? É o que mais tinha essa visão. Mas só que dentro dessa visão ficou o lado científico e o lado, vamos chamar assim, de religiosidade ou de espiritualidade. Por exemplo, a acupuntura. Se você dessecar um cadáver, fazer uma necrópsia, você não vai achar nenhum nades, nenhum ponto de acupuntura. Não tem. Porque ele está numa vibração muito sutil, desses corpos sutis, que justamente os orientais já têm um legado fantástico, que vem da Índia. Né? É muito interessante, né? Então, toda essa visão dessas estruturas energéticas, os chakras, né? A aura, tudo isso começou a ter uma compreensão hoje com uma visão mais científica. De acordo com o quê? Com a física clássica, não, a física de Einstein e a física quântica de Max Planck. Então, a gente começou a abrir isso porque a gente começou a entrar no mundo dimensional, no mundo atemporal.